falando sobre o primeiro debate americano, que foi um embate muito tenso entre Hillary Clinton e Donald Trump. Você está com imagens para quem nos acompanha pelo site da Jovem Pan e pelo YouTube. Bom dia, Caio. Bom dia, Thiago. Bom dia, professor Vila. Bom dia, Joseval. E foram imagens ontem à noite transmitidas para o mundo inteiro. Bem, basicamente é o seguinte: professor Vila foi professor, estou sendo aqui fazendo meu pleonasmo. Então, a história é a seguinte: a analogia é a seguinte: o Donald Trump é o baderneiro da turma do fundão e a Hillary é a CDF. Eu sou muito educado para explicar a sigla CDF. Às vezes o baderneiro ganha, ele dá uma tacada, dá uma tirada e vence um debate na classe. Mas a CDF ganhou. Não tem jeito, por duas razões. Ela de fato se preparou. E uma das grandes sacadas dela é a frase que ela usou no debate, foi o seguinte: o Donald Trump faz umas piadinhas que me preparo demais para o debate. De fato, eu me preparei, e mais, eu estou preparada para ser presidente. Ela ganhou o debate. O que é importante nesse caso é que a atual eleição americana é um jogo entre duas pessoas com uma imagem muito negativa na opinião pública. Você está muito mais votando contra um dos candidatos do que a favor de um. Ou seja, isso é um referendo, a eleição é um referendo sobre o outro candidato. E a Hillary conseguiu realmente formatar o debate como um referendo sobre o Trump. E ela ganhou. Ela mostrou que ele é um cascateiro, sabe? Ele tem muito papo de marqueteiro, de vendedor de imóvel, o que ele é um vendedor de imóvel, né? Mas não tem substância. Além disso, ele é um bully, sabe? Tem aqui um comportamento meio racista. O Trump tinha a possibilidade de fazer esse referendo sobre o grande ponto fraco da Hillary. Ela não é vista como uma pessoa honesta pelo país, mas ele não teve espaço. No começo ele ganhou o debate, os primeiros 20 minutos, mas depois ela foi se impondo, manteve a compostura, jogou as iscas que o tubarão Trump mordeu, especialmente num assunto que eles acham que é o ponto forte dele. Eu sou o grande empresário. Eu sou o sujeito que vai salvar o país porque eu tenho experiência de empresário. Mas o que aconteceu? Ela falou, número 1, estão nas histórias. Milhares de pessoas que trabalham para o Trump acham que ele, usando em português, claro, que ele é um picareta. Então ela falou, o caso do vidraceiro que instalou os vidros do hotel que ele construiu, o sujeito que montou o campo de golfe lá, colocou a grama, ele não pagava esses caras. Aí o Trump responde, não paguei porque não fizeram um bom serviço. Você tem um contrato, ele não cumpriu o contrato. E o segundo ponto, o Trump é o primeiro candidato em 40 anos que não divulga sua declaração de imposto de renda. Ele fala, eu não faço isso porque eu estou sendo auditado pela Receita Federal. Primeiro, ninguém sabe se ele está sendo auditado ou não, e segundo, isso não impede você de divulgar. Então ela começou a semear a dúvida, por que ele não declara a declaração de imposto de renda? Primeira coisa, pode ser uma coisa humilhante para o Trump, ele não é tão rico como disse. Segundo ponto, ele tem negócios escusos, ou com a máfia dos cassinos, ou com oligarcas russos do Putin, ou nunca deu dinheiro para a filantropia, como ele disse. Não importa. O fato é que ele não declara o imposto de renda dele. E todo candidato faz isso. Então ela semeou várias dúvidas sobre o Trump. Ela ganhou o debate, isso mais ou menos é um consenso. Os marqueteiros dos dois lados, claro que exageram a vitória e a derrota nesse caso, mas ela ganhou. Agora a pergunta essencial, e daí? Sabe? Em outros debates, o Trump não é bom de debate, mas vamos ver qual vai ser o impacto da opinião pública. Falei demais, mas é isso. Caio, a eleição quando é novembro, né? Dia 8 de novembro, terça-feira, que é uma coisa bizarra, né? Nos Estados Unidos a eleição é numa terça-feira, não é domingo. E haverá outros debates até lá? Sim, teremos mais 2 debates, são 3 debates. Ao contrário de um debate histórico, que foi em 1980, o Reagan, que era um cara que não parecia presidenciável, como o Trump, ator, né? Contra o Carter. Ele ganhou do Carter naquele debate e foi uma coisa muito importante para ele realmente dar uma decolada. Ele mostrou que conhecia os assuntos e era presidenciável. Venceu o Carter em 80. Agora, vamos ver, são 3 debates, então isso pode virar o jogo. O Joseval deve lembrar do primeiro debate presidencial na televisão. Desculpa. Da fundação do país. Que fazer. E quem tiver saúde chega lá, meu querido. Né? Quem não tiver, fica pelo caminho. Foi exatamente em 26 de setembro, como ontem, 1960, Kennedy contra Nixon, pela televisão.
Quem escutou pelo rádio achou que o Nixon ganhou. Mas quem viu pela televisão, que foi a primeira vez, quem ganhou foi o Kennedy. Mas Caio, será que não é mais lenda? Porque esse debate em 1960, a diferença depois na eleição foi muito pequena. E teve acusações de fraude em Chicago, por exemplo, onde o prefeito, Richard Daley, né? Votou morto, gente que não nasceu, né? Então, criou-se a lenda. Porque os marqueteiros gostam disso, de falar que debate decide a eleição, porque para eles é um bom negócio. Eu tenho bons. Eu concordo com você. Não, professor, eu concordo. De fato, ali, dessa vez, vamos ser maldosos, dessa vez a máfia está com o Trump, os republicanos estão com a máfia, em 60 estava com os democratas. Eu sou econômico, eu concordo. Evidente que foi uma diferença pequena, e o dele ajudou. Ele tinha saco de dinheiro dando pra gente, ele tinha corra eleitoral, os mortos votaram, os zumbis votaram, né? Do The Walking Dead votaram. Não, tudo bem, concordo. Mas o debate foi importante. Claro. Porque foi ali que o Kennedy se consolidou. E alguns debates pesam, outros não. Sabe? O próprio Barack Obama também, né? Também o Barack Obama. Ele se deu mal no primeiro ano, há 4 anos, ele se deu mal no primeiro debate contra o Romney e recuperou. O próprio Reagan, em 84, foi um fiasco no primeiro debate contra o Mondale. O Reagan tinha 73 anos. E no segundo debate, em 84, isso na reeleição dele, foi a frase clássica dele. Ele falou: eu não vou explorar a idade do meu candidato, eu não vou explorar a inexperiência e a juventude do meu oponente. E ele ganhou o debate. 73 anos contra o cara de 56. Algumas tiradas funcionam. Agora, eu acho que nessa eleição, a eleição aqui é tão doida, americana, que amanhã já vai ter o debate vai morrer, entendeu? O papo do debate amanhã já está... O Trump vai falar alguma barbaridade, a Hillary vai dar uma cambaleada quando estiver andando na rua, aí a narrativa muda muito rapidamente. Há um empate técnico aí, não? Em algumas pesquisas, sim. Em geral, ela está um pouquinho na frente. Havia um certo pânico na campanha da Hillary na véspera do debate. Ela tinha que ganhar esse debate para não reforçar a narrativa do Trump, que ele está avançando. Tá muito suado, realmente, mas eu brinco no Manhattan Connection. Ontem eu brinquei com o pessoal no ar aí na Jovem Pan. Eu sou do instituto mais confiável do mundo, que é o Instituto Blinder and Blinder. Eu sou o único, eu sou o presidente e o único funcionário. E eu continuo mantendo minha aposta que a Hillary vai bater o Trump no voto popular por uma margem de 4 a 7 pontos, que é muito, hein? Nos Estados Unidos é muito. Barack Obama deu uma lavada no McCain em 2008 por 7 pontos, é uma coisa histórica. Esse negócio de 2 dígitos na eleição americana não existe desde que o Nixon venceu o Mondale, o McGovern, 72. Não tem mais, esse negócio de 10 pontos, então 7 pontos, 4 me parece mais razoável. Instituto Blinder and Blinder. Se a Jovem Pan precisar de contratar um bom instituto, pode contratar. E é baratinho, porque não tem equipe técnica, só tem chutador, né? Chuta com a esquerda, com a direita. Ô Blinder, a sua imagem está tão bonita. Blinder. Sua imagem está tão perfeita que nós estamos vendo a sombra do aro do seu óculos em sua têmpora. Tá bonito. Agora, você pergunta pro Blinder, o Thiago e o Vila pergunta pro Blinder. Tá bom. Ô Caio, olha, valeu pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. E só lembrando que a CNN indicou que 62% dos telespectadores acharam que Hillary ganhou o debate de ontem, né? Mas a CNN, o público da CNN é mais democrata. Claro. Ela própria reconhece que tem o viés. Se você ouvir um negócio na Fox ou num site conservador, vai ter um outro desfecho. Mas, de fato, confie no Blinder and Blinder. A Hillary ganhou. Tá certo. Caio Blinder, um abraço para você.